Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Hoje nós vamos iniciar a mensagem de número 43, intitulado Desfazendo Acusações. Eu vou solicitar para o professor Valdeir, que estava de férias, né? Ele é a nossa querida Rondelli, para fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, Mestre querido, ao pensarmos em Ti, lembramos da Galileia distante, mas que pela necessidade de todos nós ainda é aqui. E nós, espíritos incipientes, timidamente te buscamos, e tu abres os teus braços e o teu coração misericordioso nos acolhe e nos diz: calma, meus filhos, tudo vai dar certo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas precisamos, na condição de aprendizes, discípulos distanciados do Evangelho, ainda cheios de revoltas, precisamos refletir no tempo que temos desperdiçado e te buscarmos com mais persistência e credulidade, procurando nos afinizarmos mais e mais com as tuas lições imortais, para consolidar a nossa base e nos alçarmos em direção ao alto, decididamente. Assim, Jesus, envolve-nos a todos e abençoa-nos com a tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, professor. Então vamos lá, capítulo 43, intitulado Desfazendo Acusações. Nós vamos perceber na fala do senhor Humberto de Campos um tom bastante crítico e a gente percebe até um pouco chateado. Então, a gente lê hoje, a gente não sabe o que estava acontecendo naquela época, o tipo de acusações que estava em torno das obras psicografadas por Humberto de Campos. Lembra que Humberto de Campos ele começou a psicografar 3 anos depois da desencarnação dele, acho que 3 ou 2 anos depois. E ele era um homem muito famoso, né? Um homem de literatura, um escritor, então ele era um homem muito culto e muito famoso. Então, uma vez desencarnado e começando a escrever, vocês lembram que até o Francisco Cândido Xavier teve que responder um processo contra ele, a família querendo direitos autorais, uma vez que estava sendo usado o nome de Humberto de Campos. E o juiz falou que até o momento não se comprovava que esse espírito podia escrever. Então ele teve que parar de usar o nome e passou a usar Irmão X. Inclusive essa obra aqui ele já assina Irmão X. Então a gente vai observar assim, um tom bem um pouquinho chateado realmente. Bora lá? Desfazendo acusações. Nas ruidosas campanhas contra o espiritismo, não raro surgem aqueles que acusam os desencarnados através de variados modos, né?
Por que motivo os espíritos não descobrem os segredos ocultos da natureza, atenuando as dificuldades que rodeiam a existência do homem? Então, por que os espíritos não vêm trazer as soluções para as dificuldades? Como ele coloca aqui, segredos ocultos da natureza. Por que eles não descobrem? Por que os espíritos não vêm falar, por exemplo, por que os espíritos não vêm falar sobre a cura da AIDS? Sobre a cura da hepatite? Mas isso eles estão aqui a questionar. Por que não escrevem livros técnicos avançados, solucionando os intricados problemas da ciência e da indústria? Como não oferecem recursos para a cura da morfeia ou do câncer? Então, a morfeia, que é uma doença de pele, mas que na verdade é a hanseníase, E o câncer, então, por que ele não vem trazer? E olha, meus irmãos, o avanço da tecnologia é tão grande, inclusive da farmacologia, só que a indústria ela ganha muito dinheiro com a doença, não é com a cura. Então, muitos já até devem ter a cura, mas não é lucro trazer a cura. É interessante tratar a doença. Então, você vê o diabetes, ele tem que tomar medicação. É crônico, ele vai ter que tomar sempre. Será que já não tem uma cura? Tantas e tantas patologias, mas é muito mais... a farmacologia tem muito mais lucro mantendo a pessoa viva, mas doente. E aí é mais medicação, mais medicação, mais medicação. Não é verdade? Então a gente não sabe. E tudo que é para salvar a vida do ser humano, então o tratamento de câncer é caríssimo. Mas é muito caro. Conversando com uma amiga minha, ela disse, a quimioterapia do esposo dela é R$50 mil. Você tem noção? R$50 mil uma quimioterapia? Ele, cabeça dura, nunca quis fazer plano de saúde. Então, você parar para pensar, gente, isso é um absurdo. Então, isso é a tirania da farmacologia. Para prolongar a vida de um ser humano é isso. Temos quimioterapia, imunoterapia de R$18, R$19 mil. E sabendo que a pessoa está desesperada, um estentezinho para você fazer uma angioplastia, cada estentezinho daquele que coloca aquelas molinhas dentro das artérias, para evitar ali os trombos ou qualquer coisa parecida, é 8, 9, 10, 11, 12 mil reais cada molinha daquela. Fora o procedimento. Então, a crueldade é de quem? Regressando às escalas mais baixas, no pentagrama das inquirições puramente intelectuais, encontramos criaturas perguntando por que não indicamos eles, os espíritos, o local onde se encontra a bolsa perdida da senhora M. A senhora M, a senhora Maria, perdeu a bolsa. Então, mas por que os espíritos não falam onde está a bolsa da fulana? Ou que razão nos leva ao desinteresse pela procura do anel de preço, ou seja, muito caro, esquecido no bonde pelo senhor B? Vocês acham que os espíritos nobres vão se predispor a isso? Desconhecendo a bondade de Deus, o doador anônimo do universo, olha, ele chama Deus de doador anônimo do universo. Qual é o nome de Deus? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ele é Deus, mas qual é o nome? Por isso que ele diz, desconhecendo a bondade de Deus, que é o doador anônimo do universo. Não aparece, não sabemos o nome. Os escritores orgulhosos afirmam que todas as conquistas da cultura humana são devidas ao pensamento dos vivos, como se as suas declarações se destinassem a ferir a suposta vaidade dos mortos, para que venham disputar com os homens,
na aquisição de gloríolas efêmeras, gloríolas, ou seja, pequenas glórias, sem muita importância, né? É preciso considerar, todavia, que se os desencarnados assumissem na Terra o papel de orientadores tangíveis da evolução, na descoberta de utilidades novas, esses mesmos escritores se revoltariam contra eles, acoimando-os, né, acusando-os de infratores da lei de liberdade, a invadirem seara alheia, né? Então aqui ele solicita, por que os espíritos não dizem onde está a bolsa da fulana M, aonde está o anel do cicrano, por que os espíritos não nos traz a cura de determinadas enfermidades? Aí ele diz assim: todavia, se os desencarnados assumissem na Terra o papel de orientadores tangíveis, né, se tornassem tangíveis, ou seja, ver e tocar nos espíritos, e ainda assim eles interferissem, nós mesmos, os terrícolas, iríamos falar assim: eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Estão sempre aqui a dizer o que devemos fazer. É isso que ele está dizendo aqui, ó. De infratores da lei de liberdade, a invadirem seara alheia, campo alheio. Estejam, porém, tranquilos os nossos amigos do mundo físico, porque ninguém com bastante esclarecimento em nosso plano se sente autorizado a interferir diretamente nas edificações, ou seja, nas construções que competem aos missionários, estudiosos e trabalhadores da terra. Então, tem missionário para fazer isso e compete a eles, não é aos espíritos. A esfera que habitamos agora, o mundo espiritual, se oferece bastante luz à nossa mente. Oferece também problemas inúmeros. Então, oferece luz à mente dos espíritos? Sim, mas oferece também, como ele coloca aqui, problemas inúmeros. Quais são? Que precisamos resolver, atendendo às nossas necessidades para a vida eterna. A morte do corpo não se faz acompanhar de estacionamento. Por exemplo, a gente ainda vê espírita dizendo assim: o fulano morreu, descansou, né? Ele estava tão, né? Não desiste isso, né? Para outras religiões terem esse vocabulário, a gente até entende, mas para nós espíritas, nós sabemos que o mundo espiritual tem muito mais trabalho do que aqui, né? Então, essa história de que descansou, não descansou nada, né, Fátima? Nada de ficar balançando na rede. A morte do corpo não se faz acompanhar de estacionamento, no qual seríamos forçados a contemplar os encarnados, nem nas delícias do céu ou das torturas do inferno, né? Nem ficar olhando, imagina um monte de espírito olhando os encarnados trabalharem, ou aquela ideia de que estaria no céu contemplando a imagem divina, ou estaria no inferno recebendo umas chibatadas do capeta, né? Mais o fogo que queima. Não. Somos compelidos, né? Somos empurrados por ela a novos caminhos de ascensão, né? A morte, né? Por isso que somos empurrados, porque alguém diz: olá, dona Morte, quanta alegria em vê-lo. Não, porque nós estamos envolvidos do instinto de conservação. É por isso que nós buscamos a vida e fugimos da morte, porque esse é o propósito. Quanto mais tempo permanecermos aqui fazendo bem, aprendendo bem, exercitando bem, melhor para nós, porque é um investimento muito grande a escola terrícola, né? Então ele diz: somos compelidos pela morte a novos caminhos de ascensão, em que o infinito nos deslumbra. A matéria diferenciada, né, a matéria que eles estão, porque eles estão no corpo físico igual ao nosso, estão no corpo perispiritual, que é matéria, mas não é tão densa. E o ambiente que eles também estão, as colônias espirituais, são também matéria, mas não tão densa quanto a nossa, tá bom?
A matéria diferenciada convida-nos a trabalhar em fascinantes enigmas. A evolução apresenta outros aspectos e a universalidade conduz-nos a maravilhosas invenções de felicidade e de paz. O campo de lutas renovadas não nos deixa ensejos, oportunidades, a interferência indébita no labor, no trabalho cometido ao homem de carne. E, ainda que as oportunidades nos permitissem a colaboração dessa natureza, não seria lícito subtrair, tirar à criatura humana a faculdade de orientação própria na descoberta de si mesma. Então, os amigos espirituais jamais tiram a nossa liberdade de aprendizado. Então, eles jamais vão vir trazer a solução. Não, nós precisamos aprender. Nós precisamos buscar. Imagina o que é uma mãe fazendo o dever de casa para o filho. Ele vai aprender alguma coisa? Em absoluto. Então, os amigos espirituais, eles não estão para isso. Eles nos inspiram. Não há um ser que está em qualquer laboratório buscando a cura que não está sendo amparado e inspirado. Mas o mérito, vamos dizer assim, a descoberta, o interesse deve ser realmente dos encarnados. Se o pauperismo, a pobreza e a enfermidade fossem eliminados de vez, ou seja, se não houvesse pobre, se não houvesse enfermidade, possivelmente o orgulho e a vaidade consolidariam o seu império na existência terrestre. Porque muitas vezes é uma enfermidade que nos ensina humildade e paciência. Muitas vezes é a necessidade, a miséria, que também nos traz a humildade e a paciência. Então, se tirasse isso da terra, que tipo de ser humano seríamos? Esse aqui, Possivelmente o orgulho e a vaidade consolidariam o seu império na existência terrestre, encerrando os habitantes do planeta em grosseira crosta de egoísmo por milênios inumeráveis, além de cerrar-lhes a visão do panorama universal. Quanto ao serviço de invenções e descobrimentos, a esfera invisível, porque eles também questionaram, por que os espíritos não nos vêm trazer a cura da morféia, ou seja, da lepra e do câncer, E está aqui respondendo. Lembra aquilo que nós falamos no início. Nós hoje não temos consciência o tipo de agressões, o tipo de indagações que foram direcionadas ao seu Humberto de Campos através de Francisco Cândido Xavier. E mesmo que não fosse através de Chico, ele é espírito, Toda vez que se fala em alguém, que se pensa em alguém, a gente está evocando esse alguém no mundo espiritual. Então ele diz, quanto ao serviço de invenções e descobrimentos, a esfera invisível, atendendo aos superiores desígnios de Deus, presta concurso fraternal e indireto, não é direto, então é através da inspiração, às realizações terrenas, mas não impõe inovações espetaculares ao quadro evolutivo das criaturas. Então, nenhum espírito vai se materializar, olhar para o cientista e dizer bem assim, olha, a cura é isso, isso e isso. Desaparece. Não. Eles estão ali, eles estão intuindo, inspirando. Às vezes, no momento do sono, do desprendimento do sono, vai ao mundo espiritual, ali ele também recebe inspiração. Mas o espírito se materializar direto e dizer em absoluto. O que Kardec dizia, diz reler. Releia, exatamente. Parágrafo tal ao parágrafo tal tem erros, E por falar nos engenhos de que a civilização se enriquece cada vez mais,
É imprescindível considerar que o homem não se pode queixar no tocante às edificações que lhe foram autorizadas pela providência divina, importando observar como as utiliza, né? Olha que interessante. A civilização se enriquece cada vez mais. É imprescindível considerar que o homem não se pode queixar no tocante às edificações. E isso naquela época, imagina hoje. O tanto de descoberta que Deus permitiu que acontecesse. Porque você acha que esse povo que traz essas grandes descobertas na tecnologia, na ciência, que é a ciência também, isso não são enviados do mais alto? Você acha que isso foi um mero acaso? É por isso que ele diz, Deus permitiu. Então, quantos espíritos na área da tecnologia reencarnaram aqui, que é o desenvolvimento intelectual, e trouxeram, por exemplo, um computador. Outros vieram e aperfeiçoaram essa maquinazinha chamada celular, que eu, nesse momento, inclusive, estou gravando para poder reproduzir. Vocês têm noção disso? Um aparelhinho pequenininho desse? Na época do Chico, para gravar uma reunião mediúnica, ele usava aqueles aparelhos enormes, com aquelas fitas enorme, com bobina realmente. Hoje está tudo aqui nesse aparelhinho. Tinha que ter uma pessoa para manusear. Tinha que ter uma pessoa específica para manusear. Então, tudo isso aqui é evolução. Agora, olha o que ele vai dizer assim. Eu já falei para vocês que ele está meio chateado aqui, né? Ele disse assim, o que adiantou? O que vocês fizeram com tudo isso? Por exemplo, a gente tem hoje a inteligência artificial, né? A IA, né? A inteligência artificial. Quantas pessoas não estão utilizando isso para o mal? Nós temos hoje o nosso celular, então nós temos sistema bancário, a gente tem um banco na palma da mão. Quantas pessoas não utilizam isso para roubar? Então, é isso que ele vai indagar aqui. Permitiu Deus que a criatura humana recebesse a embarcação a velas. Ele vai... Lembra que ele está aqui no ano, né, século passado. Organizou-se, então, a pirataria do passado. Lembra? Né? Então, ou seja, é algo bom, mas pega o bom para fazer algo ruim. Deu-lhe um navio a vapor e armaram-se verdadeiras cidades flutuantes que atacam as coletividades praieiras sem aviso prévio. Né? Chega, encosta e... Exatamente. Conferiu-lhe o Senhor a descoberta da matéria explosiva, para que as montanhas de pedra calçassem a residência dos filhos da terra e a fim de que as mãos humanas colaborassem na estruturação de uma superfície planetária mais acolhedora e mais bela. Entretanto, fez-se da conquista preciosa a bomba destruidora que deixa cair a chuva da morte sobre lares e hospitais inocentes. Concedeu o Altíssimo ao mundo necessitado o trator e o automóvel. Em breve, porém, tomavam-nos como padrão para o fabrico de tanques arrasadores que talam as mais humildes ervas do campo. Autorizou o Pai a entrega do telefone sem fio às nações insuladas uma das outras, isoladas, né? A fim de que aprendessem a fraternidade legítima. Aproveita-se o recurso para a expedição de sinistras mensagens de morte a submarinos criminosos que atacam mulheres e crianças em viagem no mar. Mandou o doador divino que o avião fosse entregue aos povos terrestres, facilitando o intercâmbio entre as diversas regiões do globo, incentivando a solidariedade mundial. Todavia, a máquina do ar foi convertida no pássaro do extermínio, ferindo e deformando, matando e destruindo. Que fez o homem do progresso científico que o Senhor conferiu à terra? Se ele saiu da caverna da Idade da Pedra, a caminho dos palácios gregos e dos anfiteatros romanos, dos castelos medievais e dos arranha-céus modernistas, regressando agora apressadamente à caverna de cimento armado dos abrigos antiaéreos?
Novamente o povo está voltando, né, para os abrigos, fazendo as cavernas para fugir dos ataques aéreos. Não formulamos a interrogação como as pessoas atacadas de pessimismo crônico. Acreditamos sinceramente no mundo melhor, na fraternidade legítima e na paz restaurada. Queremos responder tão somente aos inquiridores ociosos que indagam sarcásticos sobre a atuação dos espíritos desencarnados no círculo das invenções e descobrimentos que a Terra tem recebido excessivamente da bondade de Deus, retribuindo mal a confiança celeste. Acrescentando que se eu fosse alguém com bastante autoridade, rogaria ao Altíssimo interromper o serviço de doação de novos engenhos para o homem terrestre, pelo menos durante 1000 anos sucessivos, até que ele reconsidere a velha atitude de menosprezo aos bens divinos, crescendo devidamente para a verdadeira compreensão da luz espiritual. Vocês viram? Então, ele estava chateado. Lembra que o nome do livro é Lázaro Redivivo. Então, tudo aquilo que se refere às agressões, aos ataques do mundo espiritual, ele traz nessa obra para a gente aquilo que, falando da própria experiência dele. Lembra que ele passou a psicografar ainda no mesmo período, 2, 3 anos depois da sua desencarnação. E aqui ele disse, se eu tivesse qualquer autoridade, eu pediria a Deus que suspendesse. Olha, suspende, ainda bem que ele não é Ismael, né? Ismael é bem doce, querido, não ia dar essa ideia, né, ao nosso Senhor Jesus. Mas ele diz assim, você não dá vontade de dizer, olha, para tudo, porque esse povo já recebeu muito. Mas ainda assim, tudo que recebe a nível de ciência, ele acaba utilizando de forma o quê? Negativa. Olha aí o movimento de Einstein com o átomo. Confusão que deu. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Estamos envolvidos do instinto de conservação. É por isso que nós buscamos a vida e fugimos da morte, porque esse é o propósito. Quanto mais tempo permanecermos aqui, fazendo bem, aprendendo bem, exercitando bem, melhor para nós, porque é um investimento muito grande a escola terrícola, né? Os amigos espirituais jamais tiram a nossa liberdade de aprendizado. Então, eles jamais vão vir trazer a solução. Não, nós precisamos aprender. Nós precisamos buscar. Imagina o que é uma mãe fazendo o dever de casa para o filho. Ele vai aprender alguma coisa? Em absoluto. Então, os amigos espirituais, eles não estão para isso. Eles nos inspiram. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Agradecemos ao nosso Humberto de Campos pela sua boa vontade e paciência para trazer lições que nos fazem refletir profundamente. Muito obrigada, amor querido, nos proteja, nos fortalece, para que possamos perseverar no bem e concentrados no bem. Graça te damos.